Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso canal de Psicologia Jurídica. Meu nome é Matias Glens e hoje eu vou apresentar para vocês um pouco da relação entre psicologia jurídica e suicídio. Por conta do Setembro Amarelo, que é o mês de conscientização do suicídio, o mês de prevenção ao suicídio, eu sei que eu vou postar esses vídeos em outubro, mas, bom, meu filho ficou doente em setembro, então atrasou um pouquinho aqui o meu cronograma de conteúdos. Mas o importante é que esse conteúdo está chegando para vocês com qualidade. Então, se você se interessa por psicologia jurídica, já se inscreve aqui no canal, curte, compartilha, para que a gente possa continuar produzindo esses conteúdos para vocês e divulgando a psicologia jurídica cada vez mais. Bom, qual que é então a relação, entre psicologia jurídica e suicídio? Como que o psicólogo forense pode trabalhar nos casos de suicídio? É um pouco isso que eu vou falar para vocês. Para começar, eu preciso falar para vocês que hoje em dia o suicídio não é mais criminalizado, ou seja, suicídio hoje em dia não é mais crime. Mas por incrível que pareça, há não muito tempo atrás, suicidar-se, matar-se era crime. Parece meio bizarro, né? Porque como é que a gente vai punir alguém que já se matou? Mas enfim, era bastante problemático porque mesmo as pessoas que tentavam se matar eram criminalizadas e aí sim elas respondiam por um crime de tentar se matar. Olha que bizarro. Hoje em dia a legislação mudou, não é mais crime se matar, nem tentar se matar, mas incitar alguém ao suicídio, ou seja, auxiliar alguém a se matar, falar para essa pessoa não, realmente, a sua vida não vale a pena, eu posso te ajudar, enfim, qualquer tipo de auxílio, incitação, incentivo, qualquer tipo de uma situação como essa é crime. Para quem se interessar, pode ir lá no artigo 122 do Código Penal, está escrito lá exatamente esse tipo penal. Além da incitação ao suicídio, bom, também existe a possibilidade de pessoas que cometeram assassinatos queiram disfarçar os seus crimes simulando um suicídio, fazendo parecer com que a pessoa que eles mataram, na verdade, se matou. Então, toda vez que tem uma situação de morte, seja por suicídio ou qualquer outra, a polícia investiga. Então, nos casos em que se suspeita de suicídio, a polícia poderia chamar um psicólogo forense especialista nesse assunto para fazer uma investigação desse caso, uma investigação desta cena de morte, para auxiliar nas investigações policiais para dizer se foi suicídio ou não, ou se foi, por exemplo, um assassinato dissimulado. Então, interessante essa possibilidade de atuação, do psicólogo forense. A ideia é que esse profissional, então, vai investigar a cena da morte, vai entrevistar pessoas, vai levantar relatórios, prontuários, o histórico de vida dessa pessoa, para saber se todos esses elementos são condizentes com o ato de se matar ou não. Porque a pessoa que se mata é esperada dela alguns comportamentos típicos, que eu vou falar para vocês ao longo desse vídeo. Então, se esses comportamentos típicos não aparecerem, é um elemento de suspeita de que aquilo talvez não seja um suicídio, de que aquilo talvez seja um assassinato disfarçado. Há também elementos, por exemplo, que podem fazer com que a gente perceba a presença de outra pessoa ali incitando aquele sujeito a se matar. Nesses dois casos, haveria, portanto, crime e a polícia, então, precisa investigar para saber quem são os autores. No primeiro caso, no caso de um suicídio mesmo, a polícia não tem crime ali, então ela pode arquivar o caso. Esse tipo de atuação do psicólogo se chama autópsia psicológica. É um nome meio esquisito, né? Mas é assim que a gente chama, autópsia psicológica. Não se preocupe que eu vou explicar direitinho para vocês o que isso significa. Bom, então o que é essa autópsia psicológica? A autópsia psicológica, ela nada mais é do que um exame retrospectivo, ou seja, depois que essa morte já aconteceu, que visa investigar os aspectos psicológicos dessa situação, para saber se a morte foi natural, se a pessoa morreu por alguma causa natural, velhice ou alguma doença, se foi um acidente, se a pessoa morreu por algum tipo de desastre,
ou se foi um suicídio ou um homicídio. Para isso, o psicólogo vai analisar uma série de questões e começar a ver se essas questões de personalidade, de contexto psicológico, fazem sentido com alguém que quer se matar. Por exemplo, o estilo de vida da pessoa, se ela apresentava algum tipo de desorganização mental, ou seja, se ela estava num surto, se ela tinha algum tipo de transtorno mental, se ela apresentava questões ligadas à impulsividade ou depressão, que são dois traços de personalidade ou de transtorno mental bastante associadas ao suicídio, se houve, por exemplo, se deixou-se algum tipo de bilhete e que tipo de escrita está nesse bilhete, se ela faz sentido com alguém que está em despedida ou não. Outro ponto importante nesses casos é o grau de ambivalência que ela demonstrava em relação à vida. Então, é característico de pessoas que pensam em se matar justamente falar sobre esse assunto. Um suicídio raras vezes acontece de uma hora para outra. Normalmente a pessoa dá sinais. A evolução em direção ao suicídio normalmente é gradual. Claro, existem aqueles casos em que isso não acontece, que a coisa acontece de uma hora para outra. Mas normalmente existe essa. Ela fala que a vida não tem mais sentido, ela fala que ela pensa em deixar essa existência, que se ela for embora ninguém vai sentir a falta dela. Esse tipo de fala é bastante comum e a gente espera que isso esteja presente num caso de suicídio, por exemplo. Ou a qualidade das funções cognitivas, se as funções cognitivas dela estavam apresentando algum tipo de desorganização ou deterioração. Que mais que pode ser importante? A quantidade de dor, tanto física quanto psicológica. É bastante comum que casos de suicídios estejam associados a uma quantidade insuportável de dor física, por exemplo, doenças, né, que causam dor. Então, o psicólogo vai pegar todo esse conjunto de informações, ele pode entrevistar colegas de trabalho, testemunhas, família, parentes, solicitar todo tipo de relatório dos locais em que essa pessoa frequentava, às vezes escola, faculdade, enfim, todos esses elementos que ele puder levantar para que fique cada vez mais claro se isso se trata de uma morte assistida, o que seria crime, um assassinato, também crime, ou um suicídio, ou ainda uma morte natural ou acidental. Agora eu queria aprofundar um pouquinho mais com vocês essa coisa do exame da cena em si, da cena da morte. Estou falando morte porque pode ser suicídio ou pode não ser. Um primeiro ponto que se costuma analisar numa autópsia psicológica é se houve sinais de luta ou não. Claro, isso é algo que a polícia também investiga, não necessariamente precisa ser um psicólogo para fazer essa avaliação, mas é esperado que em casos de suicídio não haja sinais de luta, concorda? Normalmente o suicídio acontece com a pessoa sozinha. Então, não é esperado que esse tipo de situação, né, sinais de luta, por exemplo, apareçam. Esses sinais eles estão mais associados a casos que envolvem assassinatos, em que a pessoa resiste à morte. Outro ponto bastante importante que costuma aparecer, eu já comentei brevemente sobre isso, é a existência ou não de bilhetes de despedida, cartas, ou hoje em dia um post, né, nas redes sociais com a pessoa se despedindo. Quando isso acontece, não são todos os casos de suicídio, obviamente, em que a pessoa deixa uma carta, um bilhete, um vídeo, alguma coisa se despedindo, mas isso é bastante comum. Normalmente esses bilhetes constam uma declaração de amor ou alguma espécie de explicação para o ato que está cometendo, algum tom de despedida é esperado. Se aparece um bilhete em que essas coisas não estão presentes ou é um tom um pouco diferenciado disso, também é um elemento para a gente desconfiar. Um outro ponto de análise importante é o corpo e a posição em que ele se apresenta. Vamos lembrar que, óbvio, né, depois de morto a pessoa não se mexe. Então, a gente não tem que esperar corpos em posições antinaturais, por exemplo. Um outro elemento importante é a roupa. Essa roupa ela é é muito raro que suicidas, por exemplo, se matem com pouca roupa ou nenhuma roupa. Isso é bastante interessante. Mesmo depois de morto, a pessoa sabe que será encontrada por pessoas.
E mesmo depois de morto, ela pensa na vergonha ou no pudor de um corpo nu. Então é bastante raro, por exemplo, encontrar corpos com muito pouca roupa ou nus mesmo. Se isso acontece, está muito mais associado, por exemplo, a crimes sexuais disfarçados de suicídio do que de um suicídio propriamente dito. E um último ponto nesse meu super resumo aqui seriam as famosas zonas de eleição. O que é isso? Normalmente uma pessoa que deseja realmente se matar, ela busca ferir-se em locais que ela acha ou que realmente proporcionam uma morte rápida. Então, áreas muito comuns são tiros no ouvido, por exemplo, toda a zona da cabeça, pescoço, são zonas de eleição prioritárias. Imagina você, se você fosse, ou corte de pulsos, por exemplo, né, nas veias profundas do pulso. Então, imagina você, se você fosse se matar, o que você faria? Você daria um tiro na cabeça ou um tiro na barriga? É bem possível que você morra com um tiro na barriga, se você não receber atendimento médico, mas será uma morte muito lenta e muito dolorida. Você vai sangrar até morrer. Enquanto que um tiro no pescoço, ou se você conseguir na cabeça, ou se você conseguir cortar veias profundas do pulso, a morte é muito mais rápida e indolor. Lembra, o suicida, ele não é um masoquista. Ele não está buscando o sofrimento, pelo contrário, ele está buscando o fim do sofrimento. Então ele busca sim uma morte rápida. Se a gente encontra lesões que indicam sofrimento lento e prolongado, também não é muito característico de suicídio. Antes da gente continuar, eu queria falar um pouquinho sobre o mercado de trabalho para profissionais em autópsia psicológica. Quem são os profissionais dentro da rede que podem ou que exercem essas funções? Uma das possibilidades são os peritos psicólogos concursados da Polícia Civil. Você sabe que a Polícia Civil, no Brasil, é a polícia que faz a investigação de crimes. No Brasil, a gente tem uma divisão tanto quanto esquizofrênica das polícias. A gente tem duas polícias, uma militar e outra civil. A polícia militar, ela faz o policiamento ostensivo, que a gente chama. Ela vai fardada para a rua, se coloca diante dos olhos da população, ela é presente, ela é uma força que tem que realmente ser vista e que tem a intenção de ou prevenir ou abafar o crime no momento em que ele está acontecendo. Já a Polícia Civil, ela não é fardada, por exemplo, normalmente, né? São investigadores, a Polícia Civil entra em cena após o crime ter acontecido para investigar quem é o autor, quem é a vítima, enfim. Na Polícia Civil, em algumas polícias civis, existem profissionais da psicologia concursados como peritos. Por que eu falei algumas polícias civis? Porque no Brasil, a polícia ela é um órgão estadual. Essa polícia que faz a repressão ou a investigação de crimes. Pelo menos a maior parte desses crimes, né? Porque, claro, existe a polícia rodoviária, existe a polícia federal, mas aí são outras questões mais complexas que eu não quero entrar agora no momento de divisão de competências, né? Quem faz a investigação de crimes relacionados a assassinatos ou suicídios no Brasil é a Polícia Civil de âmbito estadual. Então, cada estado do Brasil tem a sua Polícia Civil. Algumas delas, e infelizmente poucas delas, têm concurso para psicólogo. Então, esse é um ponto bastante importante em relação ao mercado de trabalho. Não é toda a Polícia Civil que a gente encontra esse profissional capacitado para fazer esse tipo de investigação. Claro, existe sempre a outra possibilidade, que é a prática da psicologia jurídica no âmbito privado. Então, você, como um especialista em autópsia psicológica, poderia ser contratado como um consultor externo da polícia. E isso também acontece, mas são casos mais pontuais, são casos mais raros. Então, acho que o importante que fica aqui é a necessidade da gente divulgar esse conhecimento, a necessidade da gente sensibilizar a sociedade e as autoridades da importância desse profissional dentro da polícia. Então, porque é simplesmente ou por falta de verba ou por falta de interesse político ou simplesmente às vezes por não conhecer que o psicólogo pode realizar esse trabalho e que em realizando esse trabalho ele melhora a qualidade da investigação policial, que é, convenhamos, bastante ruim no Brasil.
Então, a gente precisa começar um trabalho de sensibilização daquilo que a gente é capaz de fazer. Então, se você quer me ajudar nesse trabalho de divulgação, se inscreve, divulga, compartilha, fala a respeito disso, se você tem interesse no assunto, quer que ele seja divulgado. E para a gente ir encaminhando para o final desse vídeo, eu gostaria de falar um pouco da existência ou não de um perfil suicida. Afinal, é basicamente isso que orienta o trabalho de um especialista em autópsia psicológica. Será que existe um perfil, um comportamento esperado? Bom, esse é um assunto realmente polêmico, assim como qualquer outro assunto relacionado a perfil psicológico, e existe bastante debate na literatura especializada. Hoje eu decidi trazer para vocês uma tipologia clássica, que é a tipologia do sociólogo Durkheim, Émile Durkheim, um sociólogo bem clássico, né, do século XIX na França, o pai, o chamado pai da sociologia. Ele escreveu um livro sobre suicídio, analisando muitos casos de suicídio, e chegou a uma classificação de suicídios em torno de 3 grandes eixos. Ele fala que basicamente os suicidas são egoístas, ou altruístas, ou anômicos. Vou explicar direitinho cada um deles. E depois o uso, por exemplo, que a gente poderia ter de uma categorização como essa. Só uma categorização de exemplo. Então, o suicídio egoísta seria o suicídio egoísta seria aquele decorrente de um enfraquecimento do controle social, possibilitando um aumento exacerbado do individualismo, algo que é bastante comum na nossa sociedade. Se você pensar nas grandes cidades brasileiras ou de todo o mundo ocidental, por exemplo, as pessoas cada vez mais vivem sozinhas, sem esse senso de comunidade, a gente não conhece o vizinho que mora do nosso lado. Então, esse tipo de falta de vínculo social faz com que o individualismo se exacerbe, e isso é algo que impulsiona os sujeitos para o suicídio, segundo Durkheim. O segundo tipo seria basicamente o oposto desse, o suicídio altruísta, e que seria, por exemplo, casos, o Durkheim usa o exemplo de uma tribo esquimó, em que pessoas idosas, quando veem que não tem mais utilidade para a sociedade, elas se afastam e vão morrer longe da sua tribo. Então a gente poderia pensar isso na nossa sociedade como, por exemplo, uma pessoa já muito idosa que se mata por não ver mais utilidade social para ela, ou alguma coisa desse sentido. Confesso para vocês que acho que é um tipo de suicídio nas sociedades ocidentais bastante mais raro. E o terceiro tipo, o suicídio anômico, que seria um suicídio decorrente de algum grande abalo social, de alguma grande desorganização social. Guerras, crises econômicas, imigração em massa, algo do tipo. Então, seria mais como uma consequência de um evento traumático, né? Assim como existe a classificação do Durkheim, que eu apresentei aqui em brevíssimas palavras para vocês, existem muitas outras possíveis classificações. A ideia é que a gente possa utilizar, não ficar preso numa classificação, mas a ideia é que utilizando essas classificações para tentar entender o comportamento. Então, se a gente chega numa cena de morte, por exemplo, e encontra nas investigações que a gente promove elementos ou de um suicídio egoísta, altruísta ou anômico, isso faz... O que quer dizer? Que isso é coerente com um suicídio, que isso faz sentido com um suicídio. Claro, perfil psicológico, gente, não é prova para a justiça e também não vale como prova para a polícia. É um indicativo, é um caminho, mas não é uma prova cabal. Não é como você achar, sei lá, um documento, alguma coisa assim que prove o que você está buscando. É um indício. Então, as investigações de caráter psicológico, elas têm essa característica, né? São indícios que podem indicar caminhos, diminuir o número de possibilidades. Um outro conhecimento super importante para o profissional da autópsia psicológica são as correlações estatísticas associadas ao fenômeno do suicídio. Claro, toda pessoa que trabalha com perfil psicológico trabalha com estatística. O perfil nunca corresponde a um indivíduo concreto, ele é uma generalização. Ele é um conjunto de características típicas que a gente espera encontrar em uma determinada pessoa que apresenta aquele tipo de transtorno ou aquele tipo de comportamento. Mas nunca ninguém bate 100% com o perfil. É sempre uma aproximação.
A subjetividade humana, ela é extremamente singular, né? Isso que a gente aprende com a psicanálise, por exemplo. Não existem duas pessoas iguais umas às outras. Então, o perfil ele é sempre uma aproximação. E é também por isso, entre outros motivos, que o perfil ele não tem ele não tem a possibilidade de servir como prova num tribunal ou numa investigação criminal. Ele é um indício, ele é um caminho, como eu falei. Então, não sei se você sabia, mas suicídios são muito mais comuns em homens do que em mulheres, em pessoas idosas do que em pessoas jovens. Suicídios são muito mais comuns em pessoas solteiras do que casadas, por incrível que pareça. E também são raríssimos em crianças e estão cada vez mais presentes em adolescentes. Suicídio é um fenômeno bastante associado com desemprego. Então, para que servem essas estatísticas todas para o profissional, para o psicólogo forense? Bom, significa que se você encontrar uma criança supostamente morta por suicídio, luzinha amarela acende, porque isso é raro, não significa que é impossível. Então, se você encontrar, por exemplo, uma mulher jovem, casada, empregada, sem histórico de doença mental na família ou com ela, isso não significa que não existam pessoas assim que se matem. Claro que existem, mas isso não é condizente com a estatística. Cada vez que se soma um elemento desses que eu elenquei, vai ficando mais raro uma pessoa desse tipo se matar. É um fator, digamos assim, o fator de risco para essa pessoa vai diminuindo. Então, e a nossa luzinha amarela vai aumentando até chegar numa luzinha vermelha. Então, essas são as correlações, né? E, claro, também existem algumas correlações de ordem de personalidade. Então, o suicídio está bastante associado a depressões e, mais ainda, a transtorno bipolar. Você faz alguma ideia de por que mais associado ao transtorno bipolar do que a depressão? Porque o transtorno bipolar ele tem justamente essa característica da alternância entre uma fase maníaca de alta agitação e impulsividade e uma fase depressiva, triste, isolada. Então, essa alternância entre o polo ativo e passivo é bastante característico do suicídio. Quer dizer, muitas vezes a pessoa deprimida está tão deprimida que nem se matar ela quer. Né? Ela tem tão pouco desejo de nada que nem o desejo da morte a seduz. Ao passo que o bipolar não. Nessa alternância, quando ele está saindo do polo passivo e indo para o polo ativo, é um momento de extremo risco de suicídio. Então está bastante associado. Claro, também tem associações voltadas aí ao uso de drogas. Desculpa aí, tá, gente? Eu chutei aqui o meu tripé. Mas vamos embora. Está bastante associado também a histórico familiar problemático, ao uso de drogas, a transtornos na família. Transtornos mentais na família. Então, como eu falei, né? Esse ainda é uma atuação rara do psicólogo forense. Cada vez mais a gente está expandindo os nossos campos de atuação. E muitas vezes o psicólogo forense não tem mais participação na sociedade porque as pessoas simplesmente não sabem o que a gente pode fazer. Então, o meu objetivo aqui com o canal e com o Instagram é divulgar as possibilidades de atuação do psicólogo jurídico, para que a gente tenha mais campo de atuação e que a gente esteja mais presente na sociedade. Se a polícia, as autoridades que coordenam a polícia conseguirem entender que a presença de um perito psicólogo pode melhorar, né, como eu falei, melhorar a qualidade da investigação policial no Brasil, que é bastante ruim, isso é um argumento que pode os convencer. E se a gente conseguir convencer a sociedade de que esse profissional lá vai deixar a sociedade mais segura, mais ainda. Então, se você concorda com isso, quer me ajudar nessa missão de divulgar a psicologia jurídica, compartilhe esse vídeo, se inscreve aqui no canal e a gente se vê na semana que vem para o próximo vídeo de psicologia jurídica. Meu nome é Matias Glens e até lá!